Olá, eu quero deixar uma palavra ao teu coração e a mensagem hoje se encontra no Salmo 51. Davi ele vai dar início a essa oração, a esse salmo, né, dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 10 ele vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que a própria palavra do Senhor diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, mas era um homem. Estava sujeito a falhas, a pecar. E ele peca, ele veio cometer o pecado, mas ele se arrepende dos seus pecados. Ele se arrepende e ele clama por misericórdia. Ele pede para Deus misericórdia, quando ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, porque a bondade de Deus é a causa verdadeiramente de que nós alcançamos perdão da parte do Senhor. E ele diz: apaga as minhas transgressões segundo a multidão da tua misericórdia, porque as misericórdias do Senhor é a causa de que nós somos consumidos. Portanto, ele sabia disso. Ele era um homem que ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu dos seus pecados. Isso que é importante, a humildade do ser humano para reconhecer que é falho, reconhecer que é ser humano e que está sujeito a pecar e que tem a humildade para pedir perdão dos seus pecados. Então Davi, ele se humilha, ele pede perdão e alcança a misericórdia do Senhor. Que aquele que se arrepende alcança misericórdia. Todo aquele que se arrepende alcança misericórdia. Porém, ele sabia que como servo de Deus, ele não podia continuar vivendo na prática do pecado. Aquele que serve a Deus, ele não pode viver praticando o pecado, na prática do pecado, de forma alguma. Porque se nós estamos andando com o Senhor, se nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, nós não podemos viver praticando o pecado de maneira nenhuma. Portanto, o segredo aqui, ele se arrepende e ele confessa ao Senhor os seus pecados, porém, ele vai pedir algo para Deus. O versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele pede isso para Deus. Olha o pedido de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que um coração puro? Porque nós precisamos ser diferente. Aquele que serve a Deus, ele é santo, ele deve ser santo. E santo quer dizer separado. Santo significa separado. Santo não é melhor do que ninguém, não é isso. Ser santo é separado, é ser separado. Ele não pode viver na prática do pecado, ele não pode viver falando palavrões, ele não pode viver mentindo, não pode viver prostituindo, não pode viver cometendo pecado. Por quê? Porque está servindo a Deus. E Davi, ele pede para o Senhor criar dentro dele um coração puro, porque o coração puro, ele não tem malícia. E as pessoas são maliciosas. Aquele que serve a Deus, ele não pode ter um coração malicioso, né? Ele não pode ter um coração enganoso de maneira nenhuma, de forma alguma. Ele precisa ser sincero, ser como criança, ter o coração limpo, puro, sem maldade. Porque as pessoas são muito maliciosas, as pessoas são maldosas e nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter um coração puro diante do Senhor. E é o que ele pede para Deus: cria em mim um coração puro. Nós precisamos ter um coração puro. É como a criança tem um coração puro. Ela não tem malícia. A criança não tem malícia, ela não é maliciosa. O ser humano é malicioso, mas nós não podemos ser maliciosos. Porque a malícia é pecado diante de Deus. Então ele pede: cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito reto. O pedido dele, quando ele pede para Deus renovar um espírito reto, porque nós temos que ser sinceros, nós temos que andar em retidão de espírito. Nós precisamos andar em retidão de espírito. Não podemos ter um espírito enganoso dentro de nós. Precisamos ser sinceros.
Como diz a palavra, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Nós não podemos ter um espírito enganoso, nós precisamos ter um espírito reto, ser sincero diante de Deus e diante dos homens. É por isso que ele pede, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, para que eu seja achado como reto diante dos homens, para que eu não seja achado como um homem enganoso. Imagina só, uma pessoa que você olha para ela e não pode confiar porque ela é enganosa. É horrível isso. E Deus não quer isso. Não quer, ele não espera isso de nós. Muito pelo contrário, o Senhor espera que sejamos retos de espírito, sincero. E Davi, ele faz esse pedido. Primeiro, ele reconhece os seus pecados, as suas falhas. E depois ele se humilha diante do Senhor, ele pede perdão, alcança misericórdia, e agora ele vai pedir para Deus um coração puro e um espírito reto. Ele alcança, e a palavra do Senhor diz que ele se tornou o coração segundo o coração de Deus. Olha que maravilha, né? Que você seja uma pessoa segundo o coração de Deus, que sejamos uma pessoa segundo o coração de Deus, que Deus venha olhar para nós e se agradar de nós, e certamente nós iremos ser grandemente abençoados pelo Senhor. Eu sou o pastor Brandão, desejo que você tenha um dia abençoadíssimo, cheio da graça e do amor do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.